Estamos reunidos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos começar. Reze conosco o 7º dia da novena de Natal. Neste 7º dia da novena de Natal, a liturgia nos apresenta o canto do Magníficat, que nos prepara para o nascimento de Jesus. Com este canto, a atitude de Maria é um programa de vida, um reconhecimento da presença e da ação de Deus em nossa vida. Neste tríduo que antecede o Natal e o fim do ano, essa atitude de gratidão e de reconhecimento deve ser o que caracteriza a nossa relação com o Senhor e os demais. Que cada um faça uma oração, louvando e bendizendo ao Senhor pela própria vida, pela família, pelo trabalho, pela saúde, pelo que cada um tem e pelo que falta também. Faça algum gesto concreto de gratidão e agradecimento. Seja capaz de dizer aos que os rodeiam obrigado por fazer o mesmo na família. Expressar a gratidão com um abraço, um gesto, uma ligação. Ser capaz de dizer obrigado. Agora eu vou continuar lendo aqui, que a gente já fez a oração inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, Virgem grávida, Mulher de Deus, Virgem do sim fecundo, tu que fecundante ao Verbo de Deus e o levaste em teu seio durante 9 meses, sentindo-o palpitar e crescer dentro de ti, experimentando sua presença e sendo transformada por ele. Nestes dias que antecedem o acontecimento de teu filho, nós queremos acompanhar-te, queremos estar contigo para aprender de ti, levar Deus no coração e deixarmos nos transformar por sua presença. Maria, Virgem grávida, nós te pedimos que, ao acompanhar-te, sejas tu quem interceda por cada um de nós, para que possamos celebrar o Natal cheios da presença de teu Filho em nossa vida. Maria, Virgem, Mãe, Mulher da espera confiada, pede por nós para que neste Natal todos possamos ficar mais perto de seu Filho e assim sermos capazes de recomeçar, de perdoar e sermos perdoados, de voltar a amar e sermos curados interiormente, para celebrar e viver a vida de Deus em nós. Maria, Virgem do sim e da realização, Virgem Mãe do silêncio eloquente, ajuda-nos a celebrar este Natal, tendo teu Filho como centro de nossa vida. Maria, pede por nós, agora e sempre. Assim seja. Continua, Carol. Alguém quer ler a meditação? Continua. Posso ler hoje o texto? Aí a gente continua aí na partilha. O Cântico de Maria. Maria então disse: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura
de geração em geração, para aqueles que o temem. Agiu com o poder de seu braço e dispersou os homens de coração orgulhoso, e os humildes exaltou. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. E aí a gente pode partilhar, né, aí um pouquinho do que ficou mais forte. Então, pegando aqui um gancho tô voltando aqui só um instante, aqui, no que foi postado, né, que cada um faça uma oração louvando e bendizendo ao Senhor pela própria vida, pela família, pelo trabalho, pela saúde, pelo que cada um tem e pelo que falta também. Então, assim, né, nesse cântico aqui, a gente vê, né, que Maria, ela está louvando, né, bendizendo o Senhor. É mais ou menos um resumo, né, do que foi postado aqui, né, pra gente também fazer, né, na nossa vida, né, algo de concreto, né, se colocar, né, humildemente diante daquele que é tudo na nossa vida. Então a gente nunca deixar de agradecer por tudo, né, e reconhecer que ele é o nosso Salvador, ele é o nosso tudo. Tudo que a gente precisa, a gente encontra nele, né, mesmo diante das dificuldades, diante das nossas dúvidas, né, ele é o Senhor, é o Rei, é o justo. Só a graça dele nos basta. Então, assim, é um resumo aqui, né, da justiça, da salvação, né, que ele não esquece da gente, não esquece dos que precisam, né. Em várias partes a gente pode fazer esse link, né? Ele fala que realiza proezas, dispersa os soberbos, derruba o trono dos poderosos e eleva os humildes, né? Os famintos enche de bens. É maravilhoso. Então a gente sempre tem que ter isso, né, na nossa mente, no nosso coração. Eu peço a Jesus que nos dê a todos nós essa graça disso estar bem vivo, né, na nossa mente, no nosso coração, e que a gente, a cada dia que a gente acordar, que a gente abrir os olhos, já levantar agradecendo, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, consagrar o dia a Ele e dar a Ele, né, todo o poder, toda a honra e toda a glória, né, de direcionar as nossas vidas de acordo com os planos deles, que são perfeitos. Às vezes a gente tem os nossos, né, claro, mas o dele supera. Então é realmente de coração ter essa consciência, né. É isso. Eu queria aproveitar para compartilhar. Estava meu filho falando, agora ele me dando um recado. Eu ontem estava um pouco chateada, assim, não triste, né, mas preocupada. Minha filha foi a primeira vez daqui para São Paulo de carro, sozinha.
E eu tava muito tensa, porque ela só voltou a dirigir tem um ano. Então ela tirou carteira com 18 anos, agora tá com 42, mas não estava dirigindo. Aí voltou a dirigir um ano. Aí se aventurou hoje para São Paulo. E nós ficamos desesperados. Segunda-feira, dia de muito caminhão na estrada, tanto eu, meu filho, enfim. E meu filho tinha uma audiência também hoje. Então eu ontem dormi numa preocupação só, entregando meu dia a Deus. E o dia todo em oração, comecei de manhã, enfim. E aí pedi minha filha dando notícias pelo caminho. E meu filho à tarde falou que ia entrar na audiência e tal. Enfim, eu tenho agora que dizer para vocês que eu já agradeci a Papai do Céu. Primeiro, cantando com Milena e Josi, e cheguei começando o terço, aí rezei o terço. Aí quando eu subi, meu filho ligou, foi quando você fez a primeira chamada. E eu cheguei toda molhada, porque não tava, caiu um pé d'água aqui, eu cheguei toda molhada. E aí rezei o terço molhado, falei com meu filho molhada. Aí quando meu filho desligou, eu fui tomar um banho e ir correndo para fazer a oração com vocês. Então, gente, eu quero agradecer muito, 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 muito a Deus. Minha filha chegou bem, feliz. Disse que tardou um pouco porque ela pegou essa chuva que a gente na estrada, mais devagar, enfim. E meu filho saiu de audiência muito feliz com tudo resolvido. Então, o Papai do Céu é maravilhoso, eu só tenho a agradecer. Ontem eu estava na missa da noite, lá da Matriz, pedindo a intercessão de Papai do Céu nesses 2 momentos, né? E hoje é aniversário do meu neto, hoje é o aniversário dele. Eu vou terminar com vocês aqui, ainda vou ligar para ele, porque ele está comemorando com o pai, minha filha em São Paulo. Eu estive com ele no sábado, e agora vou ligar para ele. Então hoje foi um dia muito, muito especial para mim e de muita graça e de muito... Acho que deu uma congelada. Mostrou que quando a gente coloca na mão dele, fica tudo bem, né? E é isso que eu queria passar para vocês. A gente tem que ter confiança. Muitas vezes a nossa confiança é pequenininha, né? Isso, muitas vezes a gente fica um pouco balançada, né? Nossa humanidade, ela tenta nos enganar, nos distrair. Aí eu também vou aproveitar só também para dar um testemunho. Ontem eu também fui na missa lá na São José à noite. E eu não sei se eu comentei com vocês ou não, mas enfim, eu recentemente fiz uma cirurgia de vesícula. E hoje tem... acho que uns 40 dias. Então, assim, foi super tranquilo, passei super bem, mas aí tem uns 2 ou 3 diazinhos agora, que eu comecei a sentir um incômodo na região do umbigo e tal, não sei o quê, e ficou bastante entumecido, né, tá duro e tal, bababá. Eu encontrei com uma amiga na igreja, cumprimentei, me lembrei que ela era médica, aí pedi para ela, né, dar uma consultoria ali rapidinho. Aí ela falou: olha, se eu fosse você, procuraria uma emergência para fazer uma tomografia, pode ter feito uma hérnia. Olha, gente, na hora eu desesperei, eu juro para vocês, assim, eu meio que saí, sabe? Eu fiquei muito, muito assim, nossa, muito preocupada. Já queria sair dali da igreja direto lá pro hospital para fazer a tomografia e tal, não sei o quê, porque ela falou que poderia ter acontecido. Aí a gente explicou lá. Bom, enfim, mas graças a Deus meu esposo, né, mais racional, mais calmo e tudo, ele me acalmou. Bom, cheguei em casa, liguei pro seu médico, conversa com ele, e amanhã eu tô indo. Mas eu digo assim, é isso que a Margarida falou. A gente às vezes é o humano da gente, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um Deus que é fiel, que toma conta da gente, que nada acontece sem a permissão dele. A gente não é dono nem da nossa respiração, gente. Nem isso a gente controla. Mas é difícil, né? A gente está tentando, né, praticar, ficar forte, né? Não é que a gente duvide, não, mas é que a gente, sabe, se desespera, a gente meio que, né, perde o passo ali.
Aí depois eu fiquei tranquila, hoje eu tô tranquila, amanhã eu vou, mas tranquila no sentido de que eu não sei vocês, né? Mas eu acho que no fundo, todas nós, né? A gente, é o que eu falei, a gente tem planos, a gente às vezes, mas tudo acontece de acordo com a vontade dele. Sempre tem um propósito maior. Então, que a gente, né, que ele nos dê a graça, porque sozinhos nós não vamos conseguir, de compreender e de viver assim, né, inteiramente entregues à vontade do Senhor. E queria só também, só mesmo para partilhar, pode ser até que fuja um pouco do que a gente está falando aqui, mas acho que foi semana passada, quarta-feira, que eu fui na Santa Terezinha, e teve uma passagem que foi de Macabeus, não sei se alguém de repente participou da missa e viu, mas eu vou contar resumidamente, mas mexeu comigo tão profundamente que falava de uma mãe que tinha acho que 7 filhos e enfim, ela acabou perdendo, né, os filhos, mas ela era uma pessoa de uma fé muito grande, e aí tinha restado um único filho, e o rei lá, na época, queria que o menino meio que renegasse, né, que ele abandonasse as coisas que ele acreditava, né, e prometeu um monte de coisa para eles. E aí ele, irredutível, aí esse rei vai e fala com a mãe, para a mãe tentar convencer o filho. Aí ela vai e fala com o filho, um único, né, que ela já tinha perdido os 6, na língua dela, dos antepassados lá dela, que esse rei eu acho que eu não entendia, e ela falando, né, com o filho. E me tocou muito isso, porque ela falou assim: eu não sei como você foi parar dentro do meu ventre, eu não sei como você se criou dentro do meu ventre, não fui eu que dei a vida a você. Ela, né? Ela. Porque foi Deus que deu, porque Deus é que forma a gente, né? Aquelas coisa toda de uma célula, 2 células, 4 células, e aí vai. Então, assim, aí ela falou, resumindo, pra gente não perder muito o foco, né? Falou que ele não tivesse medo da morte, porque a gente tem um Deus que é vivo e que fez promessas pra gente, e que ele de maneira nenhuma fizesse o que o rei queria, mesmo que lhe custasse a vida. Gente, eu achei aquilo tão profundo, marcou muito, assim, sabe? Então é isso assim, mais ou menos, parece que eu fugi, mas é o que eu tô te dizendo, a gente não é dono nem da respiração da gente, é Deus. Então, assim, ele morreu, acho que como mártir e tudo, mas eu digo assim, ele não negou Jesus. E eu digo assim, para uma mãe, né, ter, não só ter, mas viver, né, isso, eu achei, me impactou muito. E que aí eu aproveitei para compartilhar com vocês. Tem que ser muito santa, né, para poder aceitar isso, né? Muito espiritualizada, muito Espírito Santo. Mas assim, eu peço a Deus, né, essa graça de que a gente, todas nós, né, aqui, porque a partir do momento que a gente também consegue, a gente vai deixando isso, né, como um ensinamento, como um legado também para da nossa família, para os amigos, enfim, né? Acho que é isso também que Deus quer. Mas aí voltando aqui, né, o Cântico de Maria, então é isso, que a gente sempre possa louvar, bendizer, agradecer todas as maravilhas que com certeza Ele faz nas nossas vidas, né? Com certeza. Alguém mais para partilhar? Vânia, Milena, Carol? Sinceridade, eu acho que eu não teria assim muita coragem, não sei, me sentir assim, me coloquei no lugar dela, claro,
mas eu não sei como eu reagiria, não sei. Perder, assim, né, a gente sabe que, assim, na verdade não é uma perda, nós somos muito egoístas, mas eu, sinceridade, eu não sei como que eu ficaria numa situação dessa. Mas Mesmo pensando em Deus, mesmo vendo que Maria também passou por aquilo tudo, e eu peço sempre para, né, sempre para ter sempre, assim, chegar próximo, né, do coração de Maria, porque eu não sei. Nessa hora só vem ela na minha cabeça, passando por aquele momento todo delicado, né. Não deixa, até agora falando e te ouvindo, né? Não deixa de comparar também, né? O sim de Maria com essa moça que eu falei, né? Da leitura de Macabeus, porque quando ela diz o sim, ela já sabia tudo o que ia acontecer. Já sabia. Ela sabia que o filho dela ia morrer, né? Que ia ser crucificado. Teve aquela profecia de Simeão, né? Uma espada de dor vai transpassar sua alma. Então, assim, olha que coisa, né? Que coisa, né? Ficou em pé ali, né? Diante da cruz. É uma coisa, assim, é um esvaziar-se de si por uma causa maior, né? E essa da leitura que eu te falei da de quarta-feira, eu acho que se ela tivesse alguma atitude diferente da que ela tomou, ela estaria traindo o próprio Deus, né? Porque ela falou, não fui eu que te dei a vida. Os filhos, por exemplo, não são nossos. Eles vêm através de nós, mas não são nossos. Não são nossos. Então, trazendo agora um pouquinho pra gente, isso tudo é um ensinamento, né? Sim. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento a gente vê a obediência, vê os ensinamentos, vê o amor de Deus que nos prepara. Ninguém em pura humanidade consegue enfrentar a dor. Não. Exatamente. E é Deus que sustenta. Uhum. Está vivendo num mundo bem conturbado, trazendo para nós aqui, que somos a maioria, quem já passou dos 15, começa a pensar mais do outro lado do que já se viveu, que a gente sabe que já viveu muito mais do que se pode viver daqui para frente, né? O tempo pertence a Deus e realmente o medo também é da humanidade. Jesus também sentiu medo. E o que ele nos ensina? Que nesses momentos nós temos que buscar a sua palavra, temos que buscar os seus ensinamentos, buscar a Bíblia, buscar tudo aquilo que ele nos tem oferecido e agradecer muito, porque nós somos ainda privilegiados com todas as dores que enfrentamos, com todas as dificuldades, a gente conhece a Deus, né? Vamos terminar, né, para ver se elas ouvem vocês, agradecendo a Deus por termos a oportunidade de aprender, de estar aqui nesse grupo, de estar aqui nessa novena de Natal, de continuarmos aprendendo, de continuarmos sendo amparadas pelo amor e pela misericórdia de Deus, porque só Ele mesmo. E quanto mais a gente se aprofunda nesse amor, nessa misericórdia, mais a gente se sente amparado. Oração. Senhor Jesus, tua mãe soube reconhecer e manifestar a tua presença nela e na história, e por ter tido a sensibilidade de nos relatar como tu atuas, porque te agradas, quem são os teus privilegiados. Senhor, faz com que aprendamos com ela a reconhecer a tua presença em nosso dia a dia, que possamos descobrir-te em cada acontecimento
e sabendo como és, como ages, o que gosta, saibamos confiar e esperar em Ti, Senhor. Assim como tua mãe, que reconheceu tudo o que o Pai fez nela, e que, da mesma maneira, possa atuar e saber que sem Ti não sou nada, e que és Tu quem fazes tudo em mim. Assim seja. Oração final. Menino Jesus, assim como tua mãe, vimos a Ti para lhe agradecer e bendizer-te por tudo o que fazes em nós e por nós. Agradecemos-te e bendizemos porque quiseste nos redimir a partir de nossa própria natureza, porque se fizeste um de nós, sendo Tu em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Porque, assumindo nossa vida, nos deste a vida com Tua vida. Damos-te graças e te bendizemos, porque com Teu nascimento dignificaste a nossa natureza, nos mostraste o quanto é sagrada a vida, porque dignificastes a mulher, nascendo Tu mesmo de Virgem Maria. Glorificamos-te, porque com o Teu nascimento Tu dás fortaleza e alegria e nos enches de gozo e consolo. Nos fazes renascer na esperança. Nos mostras que Tu estás conosco. Bendito e louvado sejas, porque és o Deus que vive e nos dá vida, que nos conhece por dentro e nos enche de amor. Bendito e louvado seja por Teu nascimento e por Tua vida e redenção. Bendito e louvado seja, hoje e sempre. Assim seja. Amém.